Sejam bem-vindos ao Viver é Melhor, que já começa aqui na Boa Vontade TV com esse nosso brado de saúde, boa vontade. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nós estamos na Semana da Mulher. O Dia Internacional da Mulher foi ontem, dia 8 de março, mas nós estamos dedicando toda esta semana do Viver é Melhor para refletirmos e entendermos melhor os desafios que estão relacionados e associados à saúde feminina nos dias atuais. E é claro, nós estamos trazendo também importantes reflexões que as mulheres hoje em dia acabam trazendo para a sua vida. Você, mulher que nos assiste, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre assuntos que fazem parte da sua vida, por isso convite especial para que você ligue e participe do Viver é Melhor de hoje. Mande para a gente as suas perguntas, as suas sugestões, as suas angústias. Ligue para nós, compartilhe as suas experiências de vida e promoção da saúde. 0310 07 940. Ou se preferir, boavontade.com/TV é nosso portal na internet, sempre à sua disposição para que você possa registrar também a sua audiência, a sua participação. E é claro, o nosso convite especial é para que você esteja junto conosco na Corrente Ecumênica de Preces. Durante todo o programa, a sua participação é sempre muito bem-vinda, fique à vontade. Mas nós temos este momento que é tão especial para o nosso coração, que é o momento de meditar, de orar, rezar, chame como você quiser, de acordo com a sua tradição religiosa, com a sua filosofia de vida, ou mesmo que você que não se considera religioso ou religiosa, é um espaço de meditação ecumênico. Ligue para nós, peça pela sua família. No último bloco do programa, no encerramento do Viver é Melhor, nós vamos juntos ter este grande momento, este momento ecumênico de preces. Mas de hora em hora na nossa programação, você sabe que tem essa oportunidade. E é por isso que nós convidamos você a, junto conosco, exercitar este bom hábito para a saúde da alma. Especialmente, nós pensamos aqui nas mulheres. Muitas vezes a saúde das mulheres física está bem, mas a emocional, com tantas pressões, angústias, ansiedades, preocupação com a família, é para essa saúde que nós precisamos direcionar a nossa dedicação também, e a prece é esse instrumento poderoso. Por isso, faça a sua oração junto conosco. E nós vamos trazer agora para você também a oportunidade de refletir sobre a promoção da saúde dentro da família e com um questionamento que vai ser respondido hoje ao longo do programa. Veja só essa pergunta. Olá! Hoje, no momento Jesus e a saúde no lar, nós vamos refletir sobre o seguinte assunto. As dificuldades, elas são justificativas para que a gente não cumpra aqui na Terra o planejamento espiritual? Acompanhe daqui a pouco. Essa pergunta é desafiadora e é a nossa reflexão. Quantas vezes cada um de nós já não usou essa justificativa para não fazer alguma coisa? Estava muito difícil, ninguém me ajudava, deu muito trabalho, é difícil demais de alcançar esse resultado. E a gente arrumou um monte de justificativa. Nós vamos hoje no nosso programa perceber que nós devemos ir além e não usar desses argumentos, dessas ferramentas, para não deixar de fazer as coisas. Mas onde conseguir forças para isso? É o que você vai acompanhar hoje na explicação que a irmã Shirley Braga, ministra pregadora da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vai nos trazer no nosso momento Jesus e a saúde no lar. E é esse o convite que nós fazemos a você a todo momento, de buscar inspiração para você começar essa transformação. Porque muitas vezes, diante de um diagnóstico de uma doença, de um problema de saúde na família, do próprio envelhecimento, nós vamos achando que não tem mais jeito, que não adianta mais lutar, que a gente não dá conta. Mas quando nós procuramos essa força na nossa alma, nós percebemos que tudo fica mais fácil de ser enfrentado. Não quer dizer que não vai ter problema e que não vai ter sofrimento, mas estaremos mais resistentes diante do sofrimento. E nós vamos fazer isso agora, no nosso momento de estudo, de meditação, de reflexão sobre as soluções para os problemas da vida. Não vamos ficar pensando nos problemas, vamos pensar em soluções. Convidamos você a fazer o mesmo agora, junto conosco neste momento tão importante, tão especial para a nossa saúde. Nós estamos pensando hoje, refletindo sobre a importância de procurarmos esta inspiração, esta força para nós lutarmos contra os nossos desafios, procurar soluções. E aí a gente começa a perceber
que muitas vezes sozinhos não damos conta. E isso não é falha de ninguém, não é só você que se sente assim, não. Mas aí nós devemos ter a seguinte mensagem no nosso coração, o seguinte conforto: nós nunca estamos sozinhos. Aparentemente, podemos nos sentir dessa forma. Temos a sensação de que estamos enfrentando uma luta, que ninguém está ao nosso lado. Mas Deus sempre está nos amparando. E quando nós reconhecemos essa força divina no nosso coração, nós percebemos que não devemos ficar contando apenas com a conspiração do universo, as pessoas estão contra mim. Devemos assumir a responsabilidade, nós é que dominamos e determinamos o nosso destino, mas ninguém pode fazer isso por nós. E é o que o jornalista Paiva Neto escreve aqui no livro Como Vencer o Sofrimento. Nós vamos ler hoje algumas páginas desta publicação e eu realmente indico a você, amigo telespectador, que tenha esse livro na sua casa. Ele tem muito a ver com o nosso programa, fala bastante sobre os nossos desafios e tenha você também na sua casa esta publicação ligando para o Clube Cultura de Paz. 0310 07 940. Página número 84 dessa versão que eu tenho em mãos e a reflexão que nós dedicamos a você agora é a seguinte: sorte e azar são ilusões. Nós é que construímos o nosso destino. Por isso, cultivemos bons pensamentos, o primeiro passo para torná-los realidade. Esta é uma consciência que nós devemos ter e ensinar aos nossos filhos, para os nossos familiares. Não é sorte ou é azar, é dedicação, é trabalho, é resistência, é perseverança, fé realizante. Isso sim é que muda a nossa vida, é que realiza os nossos sonhos. Aí você fala, nossa, mas por onde é que eu começo? A resposta está aqui, pelos bons pensamentos. Eles são a origem de toda a transformação da nossa vida. Nós aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo a sintonia tríplice com Jesus. Bom pensamento, boa palavra e boa ação. Tudo começa no bom pensamento. E aí a gente vai vendo que esse é um caminho que pode ser desafiador, mas é possível de ser trilhado. E hoje, ao longo do programa, nós vamos refletir sobre como identificar, então, em nós esta força. Como é que nós podemos perceber quando é que nós estamos manifestando o poder de Deus que nós temos no nosso coração. Nós vamos continuar falando sobre isso já já aqui no Viver é Melhor. Você é nossa convidada, você também, homem que nos assiste, é nosso convidado. É a semana especial das mulheres, mas é a semana das famílias. E é por isso que nós convidamos todos a participarem da discussão de hoje. Nosso tema no Viver é Melhor, está curioso para saber sobre o que nós vamos conversar no programa de hoje? Então vamos lá. Endometriose. Um problema, uma dificuldade que pode trazer diversos desconfortos para a saúde feminina, mas que em graus mais acelerados, mais intensos de desenvolvimento, pode inclusive prejudicar aquela mulher que está tentando engravidar. Pode ser um motivo que não deixe com que essa gravidez aconteça. Muitas mulheres têm endometriose, mas muitas nem sabem disso. Nós vamos agora esclarecer esse assunto e convidamos então para participar da nossa conversa. Doutor, por favor, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Nosso convidado hoje aqui no programa, ginecologista obstetra, doutor Tomio, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigado. Por favor, nós vamos começar a conversa já aqui no nosso telão, porque o doutor vai explicar para a gente mais sobre todo esse processo que acontece no nosso corpo feminino, que os homens não conseguem entender muito bem, porque realmente é muito diferente nesse processo, mas o doutor vai explicar para a gente o que é endometriose. Antes de fazer a apresentação correta do doutor Tomio Arazawa, ginecologista e obstetra, especializado em cirurgias minimamente invasivas, e entre elas a cirurgia para a endometriose. É especializado também em medicina reprodutiva e é membro da Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor, explica para a gente mais sobre esse sistema, esse aparelho que a mulher tem, reprodutor, e onde é que a endometriose entra nessa história toda. Ok. Primeiramente, antes de explicar o que é a endometriose, acho que é importante entender o que é o endométrio, tá? Que é a estrutura normal do útero da mulher, e qual que é a função dele no ciclo menstrual. Depois vai ficar mais fácil entender o que é a doença e o porquê que ele causa tanto sofrimento nas mulheres de modo geral. Tá ótimo. Tá? Então, o endométrio é a camada, a membrana que reveste o útero internamente. Tá? Qual que é o papel dele no ciclo menstrual? É ele que descama e sangra no período menstrual. Então, quando as mulheres percebem que estão menstruadas, né, que tem um sangramento, junto com o sangue também tem células dessa membrana que descasca e se renova a cada mês. Tá? Como que ele age ao longo do ciclo menstrual? Depois que acabou a menstruação, tá? Depois que parou o sangramento,
Aqui temos os ovários representados aqui. Um desses folículos, que é uma estrutura pequenininha que contém um óvulo, começa a crescer. Tá? Esse folículo vai crescendo progressivamente e, com o passar do tempo, dos dias, esse folículo começa a produzir hormônios, tá? Que vai estimular o crescimento e o amadurecimento do endométrio naquele mês. Tá? Depois que ocorre a ovulação, a tuba uterina, a trompa, pega o óvulo. Essa trompa vai transportando o óvulo até mais ou menos a metade do caminho. Tá? E aqui pode haver ou não a fecundação, né, com o espermatozoide. Tá? Se acontecer a fecundação, o embrião é formado aqui na trompa também. É nesse lugar que acontece a fecundação? Isso, a fecundação ocorre na trompa, não é no útero. Sim. Tá? Então, depois que ocorre a fecundação, aproximadamente 5 dias depois, esse embrião chega no útero e é no endométrio que ele vai implantar, tá? Que está representado por essa imagem aqui. Tá? Quando não ocorre essa fecundação e não ocorre a implantação, passado mais ou menos 2 semanas depois da ovulação, o endométrio reconhece, na verdade, uma baixa dos hormônios. Tá? E com isso ocorre a menstruação. Tá? Ele não foi utilizado para o fim que seria fixar o óvulo. Exatamente. E aí ele é dispensado, digamos. Exatamente. Tá? Então, o que é endometriose, tendo em vista esse conceito do endométrio do ciclo menstrual? Endometriose é a presença das células, tá, semelhantes ao endométrio normal fora do útero. Tá? O endométrio normal tem que estar só dentro do útero. Tá? Não pode estar na trompa, não pode estar no ovário, não pode estar na bexiga, no intestino, ele tem que estar dentro do útero. Tá? Então, o que acontece quando essas células estão fora do útero? Né? Elas respondem aos hormônios da mesma forma que o endométrio normal. Tá? Ou seja, elas crescem ao longo do ciclo menstrual e, se não ocorre a fecundação, elas sangram. Tá? E esse sangramento fora do útero provoca inflamação, que consequentemente provoca dor. Tá? E dependendo da localização dessas células, dessas lesões de endometriose, podem provocar diferentes sintomas no período menstrual mais especificamente. A gente vai falar sobre os sintomas já, mas doutor, a endometriose é muito comum mesmo na população brasileira? É bastante comum na população geral, né, mundial. Não só no Brasil? Não só no Brasil. Tá? É estimado que aproximadamente 10 a 15% de todas as mulheres no mundo tenham endometriose. Tá? Então, é muito relevante, né? E como você mesmo disse, muitas mulheres nem sabem que têm endometriose. E é por isso que a gente vai falar dos sintomas já, para conseguir identificar e diferenciar o que é esperado desse período. A mulher fala, mas cólica é assim mesmo. O doutor vai falar para a gente o que é assim mesmo, se tem que ter dor sempre. Nós temos perguntas, inclusive, para responder sobre isso. Mas, doutor, por que essa mulher tem endometriose? Quais são os fatores que levam ao desenvolvimento da endometriose? Bom, a origem da endometriose, na verdade, ninguém descobriu ainda ao certo. Tá? Não tem uma causa específica e única? Não tem uma causa específica. O que acredita-se é que a endometriose é causada por múltiplos fatores, então é multifatorial, seja ele hormonal, genético, tá? Relacionado ao estilo de vida, imunidade. Então, são várias situações que vão aumentar essa chance da mulher ter endometriose. Tá? Dentre as principais, a gente cita o fator genético. Tá? A presença de um antecedente familiar, de irmã, mãe que tiveram endometriose, aumenta o risco dessa mulher ter a mesma doença. Tá? A endometriose, a mulher já nasce com ela e vai desenvolvê-la, com certeza, ou ela pode não ter endometriose por alguns anos, durante uma década da vida, por exemplo, tem a menstruação normal, sim, como e de repente começa a ter endometriose? Tá. Então, a gente vai entrar em um pouco das causas, o que provoca a endometriose, né? Existem 3 principais teorias que explicam a endometriose. Tá? A mais antiga, e que hoje não é tão mais aceita, é uma coisa chamada menstruação retrógrada. O que é isso? Quando a mulher menstrua, o sangue sai por via vaginal, tá? Mas também sai pelas trompas, ela volta em direção à barriga. Tá? E acreditava-se, e acredita-se um pouco ainda, que quando essa menstruação volta para dentro da barriga, essas células podem grudar fora do útero. Tá, em outros órgãos. Tá? Então, essa é a primeira teoria que era mais aceita. Tá? A segunda teoria é que as células que recobrem o útero e os órgãos internamente, chamado de peritônio, que é uma membrana que cobre praticamente todos os órgãos internos, com exceção dos ovários, poderiam se modificar, né, mudar o tipo de célula, uma célula de endometriose. Tá? Isso justificaria a presença de endometriose em outros órgãos do corpo, fora do abdômen. Por exemplo, existem endometriose descritas no pulmão, tá? Em outros
outros órgãos que não estão Que a nem gente dentro nem do abdômen. imagina. Exatamente. Tá? E a terceira teoria é que isso pode sim ter uma origem embrionária. Tá? Existem alguns relatos de caso, né, de fetos do sexo feminino que, por algum motivo, não sobreviveram e foram estudar esse feto. E tinha indícios de células de endometriose já nesses fetos. Entendeu? Então, existem 3 linhas de teorias principais, né, que é a menstruação retrógrada, a metaplasia, que é essa transformação da célula do peritônio em endometriose, e a terceira, que é uma coisa que a mulher já nasce com isso, mas só vai começar a desenvolver os sintomas a partir do momento que ela começa a menstruar. Bom, descobrir qual é o fato parece que não é tão simples assim, a gente ainda tem vários fatores que podem causar endometriose, e a gente vai começar a entender melhor sobre cada característica. No próximo bloco a gente vai falar dos sintomas. Doutora, a gente tem mais uma imagem aqui que mostra uma outra visão da endometriose, do endométrio. Explica pra gente que imagem é essa, doutor. Então, aqui é uma vista lateral. Lateral, tá? Então, aqui a gente tem a bexiga, tá? Aqui é o osso púbico, tá? Que fica na parte da frente do abdômen, bem baixa. O útero, ovário com a trompa e o intestino aqui atrás, tá? Então, como eu falei, a endometriose é a presença de células de endométrio, né, parecidas com o endométrio fora do útero, tá? Então, aqui a gente tem representado algumas lesões, tá? Então, aqui, por exemplo, é na bexiga, tá? Aqui, levando uma aderência, né? Ele gruda o útero com a bexiga. O que pode trazer dor também. Pode trazer dor para urinar no período menstrual, por exemplo. Tá? Aqui a gente tem algumas lesões entre o útero e o intestino, tá? Que essa lesão pode infiltrar o intestino também, dando dor para a mulher ir ao banheiro, evacuar no período menstrual. Entendeu? Então, aqui está demonstrando a forma como pode se espalhar a doença. Isso, exatamente. Né? E não existe uma regra, né, para a endometriose aparecer. Tá? Tem os locais mais frequentes, mas não existe uma regra. E por isso que os sintomas são muito variáveis entre as mulheres portadoras dessa doença. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre todos eles, a gente vai tentar esclarecer mais sobre o assunto. Você que tem endometriose ou tem algum sintoma e desconfia que pode ser endometriose, ligue para a gente. Pode mandar a sua pergunta, não tenha vergonha, fique à vontade. Nosso telefone está à sua disposição. 0310 07 940. E a gente volta já já. Fique sentado.